6 horas e 12 minutos. Agora sim vamos ao nosso tema do dia com os estudantes a nível do curso de Direito, quarto ano, aqui da Universidade Independente de Angola. No fundo da nossa rádio estamos a ouvir a música de Oliver Goma. Por acaso é um músico que faz sucesso até os dias de hoje, que a terra lhe seja leve. Aproveito saudar os meus convidados. Cílio Teixeira, muito bom dia, bem-vindo à Rádio Liga. Saudações, meu companheiro Gelson. Obrigado por cá estar, obrigado pela oportunidade. Espero que possamos ter uma boa conversa hoje em volta da responsabilidade civil. Manuel Evaristo, muito bom dia, também estudante da UNIA. Seja bem-vindo a esta rádio. Bom dia, muito obrigado. Como informamos o nosso ouvinte, hoje nós vamos falar sobre a responsabilidade civil relacionada à obrigação de preparação de danos causados a outra pessoa. Este dever jurídico evoluiu muito nos últimos tempos, ao passo que a consciência dos cidadãos sobre os seus direitos acabou aumentando também. Eu aproveito lançando a primeira pergunta aos meus convidados. Quando falamos de responsabilidade civil, algumas pessoas fazem alguma confusão sobre a responsabilidade criminal que alguém é levado e a responsabilidade civil. Para compreendermos melhor, o que é responsabilidade civil? Antes de mais nada, deixa cá antes de responder à pergunta diretamente, eu gosto de trazer a base para que as pessoas que estejam nos a acompanhar tenham um entendimento amplo sobre o assunto. A questão é que, na verdade, o homem é um ser social por natureza, como já dizia Aristóteles. Só que eu trago aqui um paradoxo. Thomas Hobbes vai dizer homo homines lopus, que quer dizer que o homem é lobo do próprio homem. Aí traz uma indagação. Como é possível sermos sociais por natureza, quer dizer que temos que viver necessariamente uns com os outros, e depois Thomas Hobbes quer dizer que somos lobos do próprio homem. Na verdade é que os dois estão certos. Nós precisamos de viver uns com os outros. Só que nessa vivência faz parte da nossa natureza conflituarmos uns com os outros. Daí de Thomas Hobbes não deixar de estar certo quando diz homo homines lopus. Mas aí surge uma questão. Como é que vamos então conseguir mediar essa circunstância de termos que viver todos juntos e termos ainda assim de conseguir controlar essa nossa natureza de conflituar uns com os outros? Surge aqui a perspectiva do direito, surge aqui a perspectiva das leis. Então, focando no nosso tema, trazemos a responsabilidade civil, que na verdade é dos muitos princípios que o direito civil apresenta, que vai ajudar a nortear as relações entre os particulares e não só, como também pode regular aquilo que é a relação entre o privado e o Estado. Agora, fazendo aqui uma diferenciação, antes de entrarmos no âmago da nossa questão, que é sobre a responsabilidade civil, a diferenciação entre a responsabilidade civil e a responsabilidade penal é muito alargada. Como assim? A responsabilidade penal, na verdade, acaba sendo bem mais invasiva, porque pode privar aquilo que é um direito fundamental. Falamos aqui da liberdade. O direito penal tem essa característica de poder restringir direitos fundamentais. E não só. O direito penal está a dizer que para poder ocorrer a responsabilidade penal, deve necessariamente existir uma lei anterior que vai determinar aquele facto como sendo criminoso. Ou seja, o direito penal, por ser tão invasivo, por acabar restringindo direitos fundamentais, vai ter de existir uma lei anterior que vai determinar aquele facto como sendo criminoso, senão não podemos falar da responsabilidade penal. Já o direito civil, na verdade, acaba sendo bem mais flexível. O direito civil acaba sendo mais flexível porque vai regular as várias vicissitudes, as várias situações que existem dentro do viver diário, dentro de uma sociedade. Porque todos nós, com certeza, já passamos por uma situação que depois da nossa conversa de hoje, vamos conseguir notar, aqui sim, aqui houve responsabilidade civil. Alguém devia se responsabilizar pelo que me fez. Mas como assim? Eu vou dizer agora em palavras simples o que é a responsabilidade civil. A responsabilidade civil vai ser aquela obrigação, aquela imposição que a lei vai colocar ao indivíduo que causar prejuízos a outro, de colocar este ofendido na situação em que estaria se não verificasse o dano. Em outras palavras,
a responsabilidade civil vai ser nada menos do que o que a lei vai colocar para o indivíduo que causar prejuízos do ponto de vista patrimonial para o outro, de ter necessariamente de responsabilizar-se. E se formos analisar a nossa sociedade, existe N situações diárias que verificamos a responsabilidade civil. Manuel Evaristo. De tudo aquilo que o meu colega disse, frisou aqui o contexto histórico, eu gostaria de dizer que a responsabilidade civil é aquela em que alguém viola ilicitamente o direito de outrem ou uma disposição legal e fica obrigado a reparar este dano. Ou seja, a responsabilidade civil normalmente versa sobre os particulares ou particulares do Estado, mas o Estado despido do seu ius imperium, isso é, o poder de autoridade. Então, aquilo que ele acabou de dizer, que a responsabilidade civil, diferente da responsabilidade criminal, a responsabilidade civil, a reparação de danos é feita através de indemnização, isto é, o tipo de reparação pode ser por indemnização, por espécie ou por equivalência. Esse tipo de indemnização por espécie é reparar a situação que o violado, que a pessoa que sofreu dano estaria se não ocorresse a violação. E normalmente, por que nós chamamos de indemnização? Chamamos de indemnização porque normalmente ela é feita, por exemplo, vou dar exemplo de uma situação. Se tu partes o meu telefone, tu deverias meter o meu telefone na situação que ele estaria se não ocorresse a violação. Isto é, comprar um novo telefone ou arranjar a parte que estragou. Normalmente, como é que é feita essa indemnização por mero equivalente? Suponhamos que o meu telefone seja único no mercado e já não tens como comprar o meu telefone. O que é que tu deverias fazer? É me pagar o dinheiro que custou o telefone. Esta é o tipo de indemnização por equivalência. A responsabilidade, sim. Exatamente. Eu quis questionar, olhando para a responsabilidade civil, tem alguma tipologia de responsabilidade civil ou acaba sendo, quando dissemos de responsabilidade civil, é um tema que olhamos de forma abrangente e dentro dele acabamos encontrando outras tipologias? Temos, na verdade, vários tipos de... Vários não, temos 3 quanto aos tipos de responsabilidades civis. Mas só que, para não darmos um entendimento muito alargado aos ouvintes que toda a situação é passível de haver responsabilidade civil, é necessário dizer que há pressupostos. Ou seja, não basta ver que, olha, aí caiu uma coisa, partiu o meu telefone, vai ter que responsabilizar-se. Não necessariamente. Até porque, quando nós falamos sobre a responsabilidade civil, temos, regra geral, a responsabilidade civil por factos ilícitos e temos a responsabilidade civil objetiva. E cada uma delas acaba acarretando pressupostos para que possa se verificar a própria responsabilidade civil. Por regra, nós temos a responsabilidade civil por factos ilícitos, que na verdade, para poder se materializar, que já vimos que vai ser aquela imposição que a lei vai colocar a quem causar prejuízos ao outro, de colocar este ofendido na situação em que estaria, para se verificar essa responsabilidade civil, devemos verificar alguns pressupostos, que eu vou acabar de citar para termos aqui um entendimento. Temos inicialmente de verificar-se o facto, a ilicitude, a culpa, o dano e o nexo de causalidade. Em palavras muito simples, quando nós falamos do facto, estamos a falar daquela conduta humana, que pode ser um fazer como um não fazer. Quando nós falamos da ilicitude, é aquele comportamento contrário à lei, aquele comportamento que claramente vai fora dos padrões do que a lei exige. E quando nós falamos da culpa, a culpa não é entendida em sentido restrito. A culpa pode ser dolosa, como simplesmente a culpa em sentido restrito. Ou seja, eu posso praticar um facto com o intuito de praticar e causar prejuízo a outro, e posso também praticar um facto sem ter a ideia de querer prejudicar o outro, e ainda assim acarretar uma responsabilidade civil. Vou já dar um exemplo. E temos também o dano que vai ser todos os prejuízos que vão se originar resultantes da minha conduta que eu acabei tendo, que acabou invadindo a esfera jurídica do outro.
E temos por final que é o nexo causal, que é nada menos do que a ligação que deve existir entre o facto e o dano, ou seja, deve existir uma ligação entre aquele facto que ocorreu e o dano que se verificou. Por exemplo, eu tenho que atirar uma pedra a esta vitrine e partir, aqui há um nexo. O facto de eu atirar a pedra e partir a vitrine, há um nexo causal. Agora eu estou aqui, não fiz nada, a vitrine partiu, não pode aparecer ninguém me dizer que há responsabilidade civil, porque não há um nexo causal. Porque também na questão da culpa que devemos referir, é que nem sempre, mesmo que eu não quiser fazer aquilo e acabou prejudicando, não há responsabilidade. Assim, porque há o dolo e a culpa. Vamos lá ver, eu pego intencionalmente a pedra, tiro e parto a vitrine. Aí há um dolo da minha parte, porque houve uma intenção em querer praticar aquela ação que acabou partindo a vitrine. Mas há situações que eu não vou querer, mas ainda assim vou ter que me responsabilizar. Por exemplo, eu estou a passar pela Uninha com uma moto, sei que por estas ruas deve-se andar no mínimo a 30, eu estou a andar a 70. E tem mamães lungueiras a passarem, tem banheiras, tem ovos e por afins. E eu passando a 70, mas sei que deve-se passar a 30, eu acabo batendo contra os ovos, acabo batendo contra as banheiras das senhoras e parto, causo prejuízos patrimoniais àquelas pessoas. Aí eu não saí de casa a andar a 70 com a intenção de partir os ovos, nem partir as banheiras das senhoras, mas houve uma culpa da minha parte, porque a culpa pode ser também por negligência, por imperícia ou por imprudência. Neste caso eu não tive a intenção de fazer aquilo, mas ainda assim se aplica a culpa, porque eu acabei tendo uma certa imprudência, sabia que aí devia andar a 30, andei a 70, nesse sentido também aplica-se a questão da própria responsabilidade civil. Neste caso aí verificamos estes pressupostos. E quanto à pergunta que meu amigo João remeteu, verificamos a responsabilidade civil, que eu já verifiquei há pouco, que eu recitei, que é por factos ilícitos determinados pelo artigo 483, e temos a responsabilidade civil objetiva, que é determinado pelo artigo 500 até o 510. Vai responder já à objetiva. Quero questionar ao Manuel Evaristo. Normalmente o veredito da responsabilidade civil é dado também num tribunal, ou as pessoas podem entender-se no local onde o facto foi praticado? Pode ser convencional, pode entender-se no local onde o facto foi praticado. Nesse caso, o lesado e o lesado podem chegar a um acordo como resolver essa situação. E normalmente é a via mais fácil, porque, por exemplo, veja só, se nós estivermos no trânsito, né, e tu embates contra a minha viatura, tu embateste, tá vendo? Logo que embateste, e se nós convencionarmos, tu pagares na hora, até tu podes pagar um transporte, ou seja, eu estava para ir fazer uma coisa, e essa coisa poderia render lucros, e tu embateste contra a minha viatura, e por essa situação eu não consigo ir fazer o negócio. Se nós convencionarmos, tu pagares um ITS para mim ir fazer o negócio e tu levas a minha viatura para poder reparar os danos, será um acordo mais fácil. A não ser que tu não queiras, eu te levo até o tribunal. Eu te levando no tribunal, pelo negócio que eu perdi, por não teres por não ter fechado ou fazer o acordo, naquele momento eu vou te pedir os lucros cessantes. Lucro cessante será todo aquele lucro que eu teria se não ocorresse o dano. Isto é, devolvendo os valores e o possível lucro. O possível lucro. E ainda mais, eu vou pagar despesas do tribunal. Eu vou pagar advogados. O lucro cessante será o resultado disso tudo. Ou seja, numa viatura que tu poderias pagar, talvez por aí, 1 milhão de kwanzas, 300 mil kwanzas, 500 mil kwanzas, tu podes chegar a pagar até 4 milhões de kwanzas, 5 milhões de kwanzas. Então havia mais fácil sempre fazer um acordo extrajudicial, fora do tribunal. Ou seja, resolve-se os problemas a nível dos tribunais quando as partes não se entendem, não se compreenderam. Não se entendem. Tu podes tentar uma ação contra aquela pessoa. O Cílio estava a entrar para poder explicar sobre a responsabilidade civil a nível objetiva e acabamos cortando porque tivemos que colocar uma questão ao
Manuel Evaristo, pode terminar o seu raciocínio, Cílio, sobre a responsabilidade civil a nível objetivo? Bem, quanto à questão da responsabilidade civil objetiva, acaba sendo bem menos exigente, ou que verifica-se em poucas situações em relação a por factos ilícitos. Porque por factos ilícitos, aquilo que eu disse, deve verificar-se aqueles 5 pressupostos para poder-se falar em responsabilidade civil por factos ilícitos. Já a objetiva vai ser aquela que se responsabiliza o indivíduo mesmo não tendo culpa. Aí o fator culpa não importa. Tendo ou não tendo culpa, a responsabilidade civil objetiva. Só que aqui um ATT, senão seria uma questão que toda a gente seria responsabilizado. Porque como é possível responsabilizar-se alguém sem ter culpa? Mesmo não teve dolo, não houve nenhuma conduta negligente, não houve imperícia, nem nada do gênero, mas há a questão de responsabilizar-se. A questão aqui é muito simples. Quando nós falamos da responsabilidade objetiva, que é aquela que é independentemente da culpa, vamos verificar apenas em situações que a própria lei determina. Nas situações que a própria lei determina, na verdade a responsabilidade objetiva surgiu a priori devido à própria questão da industrialização. Nós vimos que há trabalhos, de certo modo, de risco. Há trabalhos de risco. Por exemplo, alguém que trabalha, deixa cá ver, a produzir, vamos lá ver, numa serralheira, trabalha com materiais contundentes, vamos lá ver. E neste serviço, o seu patrão tira vantagens. É o que os latinos dizem, ubi cômoda e bem cômoda. Tira vantagens do trabalho do seu trabalhador. Se este trabalhador, quando da sua atividade ferir-se, vamos lá ver, lesar-se, este, por sua vez, deve também ter de responsabilizar-se, porque se tem as vantagens, deve também lidar com as desvantagens. Mas a responsabilidade objetiva deve-se simplesmente aplicar nas situações que a própria lei determina, como muito bem diz o artigo 483, e que vamos encontrar no seu número 2, conjugados com o artigo 500 até o 510. Vamos verificar as situações que aplica-se aquilo que é a responsabilidade objetiva. Por exemplo, já vimos várias situações, um táxi. Eu sou o dono do táxi, tenho funcionários, eles trabalham para mim, todos os dias eu recebo dinheiro. Só que esses indivíduos, em um dia qualquer de azar, acabam embatendo contra uma viatura. A priori, eu sou a pessoa que deve me responsabilizar, eu, enquanto dono do táxi. Porque eu tenho as vantagens daquele exercício que aqueles indivíduos fazem. Eu devo me responsabilizar-se. Se verificar que realmente eu não tenho culpa daquela situação, eu posso exigir aquilo que eu retorno dos valores que eu usei para parar. Mas se verificar que houve culpa das duas partes, faz a partilha das despesas, mas a princípio tu vais te responsabilizar e depois podes exigir o reembolso por parte dos teus funcionários. Como também pode acontecer com o Estado. Já vimos N polícias que, por exemplo, acabam beliscando as esfera jurídica de um cidadão. A princípio, o que é que acontece? O Estado depois também, enquanto entidade que é responsável por estes, pode responsabilizar-se civilmente. O Código Civil também prevê aquilo que é a responsabilidade civil do Estado. Atua também nessa perspectiva. Aqui é que fala-se da responsabilidade civil objetiva. Porque vamos ver, não houve culpa por parte de mim enquanto dono do táxi, porque eu estava em casa, não estava a conduzir o táxi. Mas os meus funcionários bateram contra a viatura. Eu não tive culpa, mas ainda assim eu devo me responsabilizar. Manuel, enquanto o Cílio falava sobre uma questão, enquanto falava sobre os taxistas, claro que tem um taxista na via, mas o carro não é dele, é do seu patrão. Como funciona isto? Porque às vezes costumamos ouvir por aí que quando embate, ele deve dobrar os esforços na via para poder pagar a viatura que acabou embatendo. Como funciona isto do patrão ter que se responsabilizar por alguma outra coisa que aconteceu na via? Existe um princípio em latim que chama cuius communa, eius incomuna. Isso é, quem tira benefícios deve arcar com os prejuízos. Então, o taxista, o beneficiário, o dono da viatura, ele tira benefícios do taxista, certo? Então também ele deve arcar com os prejuízos. Se verificarmos que o taxista, enquanto embateu com a viatura, estava no exercício das suas funções, isso é, estava no horários de trabalho, estava com a viatura do trabalho,
quem deve ser responsabilizado nesse caso também é o beneficiário, que é o dono da viatura. Então, aqui quando se coloca a responsabilidade toda a quem estava a conduzir, não é totalmente legal. A responsabilidade para quem estava a conduzir vai depender se a culpa foi dele ou não, se estava no exercício do seu trabalho ou não. A princípio, normalmente, o que é que se faz? Responsabiliza-se o beneficiário, mas depois de provarem que há culpa ou não, chamamos de direito de regresso. Nesse caso, o taxista deve trazer o direito, ou seja, o que o beneficiário pagou, e depois o taxista vai ter que pagar do beneficiário. Como se chama? O taxista deve reembolsar os valores que o boss gastou ao fazer a reparação do dano de determinada viatura. Certo. E como é que funciona assim, Sírio? Exatamente, quero só aqui ler até o artigo para um melhor entendimento sobre a questão do taxista, para podermos aplicar aqui a lei. Vamos lá ver, o taxista bateu, mas o carro não é dele, é do patrão. Aqui estamos diante da relação entre o comitente e o comissário. Nesse caso, o comitente é o dono do carro. O comissário é o taxista que está a exercer a atividade a quando das ordens do comissário, do comitente, desculpa. Vamos lá ver o artigo. Fala sobre a responsabilidade do comitente, que é o dono da viatura. Vai dizer o seguinte: aquele que encarrega outrem de qualquer comissão responde, independentemente de culpa, pelos danos que o comissário causar, desde que sobre este recaia também a obrigação de indemnizar. Vou ler o outro ponto para termos melhor entendimento, que é o ponto 2. A responsabilidade do comitente, não me esqueça, o comitente é o dono da viatura. A responsabilidade do comitente só existe se o facto danoso for praticado pelo comissário, o comissário neste caso é o taxista, ainda que intencionalmente ou contra as instruções daquele que no exercício da função que lhe foi confiado, como eu estava aqui a dizer. E temos aqui o ponto 3, que estamos a dizer que o comitente que satisfazer a indemnização tem o direito de exigir do comissário o reembolso de tudo quanto haja pago, que é o direito de regresso. Então, o que acontece, na verdade, é que, a princípio, quando há o acidente, deve ser o dono da viatura a responsabilizar-se só para atender os prejuízos. Depois faz-se a verificação de quem foi, afinal de contas, a culpa. Se foi apenas do comissário, o comitente pode exigir o direito de regresso. Tudo que ele gastou deve voltar para a sua esfera jurídica novamente. Se aferir que a culpa foi dos dois, faz-se a partilha dos gastos de modo solidário nessa perspectiva. Então a questão às vezes de imputarem toda a responsabilidade ao taxista, obrigarem a fazer horas extras para conseguir pagar o prejuízo, não funciona bem assim. Porque às vezes vamos lá ver que a viatura tinha problemas nos travões. Problemas técnicos. E o chefe não deu dinheiro para a manutenção. Não deu dinheiro para a manutenção. Disse, olha, vão lá trabalhar, o carro está bom. Nós fomos trabalhar e batemos contra a viatura. O que é que acontece? Aí é uma responsabilidade das duas partes. O chefe, por não ter dado dinheiro da manutenção, foi claramente negligente, e o indivíduo que ainda assim aceitou exercer a atividade, sabendo que o carro apresentava avarias. Então aí deve acontecer uma partilha das despesas. Porque aí tem outro problema. Se falamos, não é trabalhar, não pode. É outra questão também. Falamos muito da culpa. Eu queria dar um exemplo prático para entenderem quando é que ele tem culpa ou não. Imaginemos que o taxista trabalha de segunda a sexta, não trabalha no domingo nem sábado. Esse foi o contrato que estabeleceram com o patrão. Então, no sábado ou no domingo, o taxista pega a viatura e vai para fazer os seus afazeres, salvo a redundância, e embate com a viatura. Nesse caso, o taxista tem culpa, porque ele tirou a viatura no dia que não é de trabalho. Mas mesmo assim, que ainda tem a culpa, o comitente nesse caso, ainda pode se responsabilizar pela viatura, mas depois pedir o direito de regresso. Neste caso estamos a falar do patrão, do dono da viatura. Do patrão, do dono da viatura. A lei dá essa possibilidade. Por isso é que se fala mesmo da responsabilidade objetiva. O que é que falamos que é a responsabilidade que vai ocorrer independentemente de culpa?
Tu és o dono da viatura, tendo ou não tendo culpa, a princípio, se a pessoa que tu colocaste para exercer aquela atividade que vai trazer vantagens patrimoniais, a princípio, se ele causar prejuízos a outro exercendo aquela atividade, tu vais te responsabilizar independentemente de culpa. Só depois, sim, só depois é que vamos verificar se tu podes exigir o direito de regresso, que é os gastos que vais fazer para parar o prejuízo, se podes ou não podes, mas a princípio, tendo ou não tendo culpa, vais te responsabilizar. Esta é a responsabilidade objetiva. Aqui não é necessário culpa. Não tendo culpa, vais te responsabilizar. Só que depois podes sim exigir o direito de regresso. Ou seja, o princípio é, regra geral, responsabilidade subjetiva. Responsabilidade subjetiva é aquela que depende da culpa. E os legisladores entenderam que, além de ter essa, devemos criar uma exceção. Ou seja, a exceção é a responsabilidade objetiva, que é responsabilidade pelo risco ou independente de culpa. Quero eu levantar uma questão que acontece muito a nível da nossa cidade. Normalmente nós temos a tendência, ou alguns cidadãos têm a tendência de não cuidar dos bens públicos. A vandalização de bens públicos, ou como chegar em uma zona, urinar, ou fazer alguma necessidade, isto dá a responsabilidade civil ou podemos elevar a responsabilidade criminal? Responsabilidade criminal é muito perigoso, porque é mesmo muito invasivo. Porque direitos fundamentais, estamos a falar que é um direito que, para ser mexido, tem que ter mesmo pressupostos suficientes. Aí daríamos a responsabilidade civil. Vai, sim, por favor. Para responder essa questão, olha, a responsabilidade criminal é aquela que só pode ser entendida quando infringe uma norma legal, ou seja, uma norma penal. Já a responsabilidade civil, basta haver danos ter responsabilidade civil. Por exemplo, o direito penal apresenta um princípio muito interessante, que é o princípio da mínima intervenção do direito penal. O direito penal está a dizer o quê? O direito penal só aparece nas situações em que os outros ramos do direito se mostrem insuficientes para resolver, porque ele é muito invasivo, acaba coartando direitos fundamentais. Nessa perspectiva, vamos lá ver que existem crimes contra o ambiente, mas também o direito civil prevê situações de poder responsabilizar este camarada que acabou urinando na rua. Vamos lá ver, não é tão grave. Pode optar-se por civil em vez do penal. Estamos a dizer que o penal é muito severo. E na questão de estar a causar prejuízos nos bens públicos, também podemos falar da responsabilidade civil subjetiva, que já é aquela que funda-se na culpa, que é aquela por factos ilícitos. Tanto mais é que nós vamos ver quanto às vertentes de responsabilidade civil, ou seja, as formas que pode-se erradicar uma responsabilidade civil, nós vamos ver que temos a responsabilidade civil pré-contratual, a responsabilidade civil contratual e a responsabilidade civil extracontratual. A pré-contratual é aquela que vem em virtude da fase inicial da formação de um contrato, na altura que vocês estão prestes a formar um contrato. Se um agir de má fé, podemos falar em responsabilidade civil, artigo 227. E temos a contratual, que é aquela que pode surgir em virtude do não cumprimento do contrato. E temos a esta, que na verdade acaba sendo a regra geral, que não precisamos de um contrato. Não preciso ter um contrato agora. Se eu tirar uma pedra aqui e partir esta vitrine, a responsabilidade civil extracontratual. Não tem um contrato, mas há uma conduta danosa que causou prejuízos a outro. Então, se eu vou partir um patrimônio público, fiz o quê? Tive o facto, que neste caso é a conduta de eu ter partido o patrimônio, tive a ilicitude, que é a conduta reprovada pela lei, teve a questão do dano, que é o prejuízo que eu causei a este bem público, teve a questão do nexo causal. Então verificamos aquilo que são os pressupostos para poder falar-se da responsabilidade civil por factos ilícitos, uma conduta que verifica-se os pressupostos para poder aplicar-se então a quem causa prejuízos a bens públicos. Então, para resumir a pergunta, para saber se é uma responsabilidade civil ou penal a fazer um vandalismo do bem público, vai depender da ação. Porque se a ação está prevista no Código Penal como uma ação criminal, pode ter uma responsabilidade